Olá, Xanxerê! Hoje não tem a nosso slogan. Hoje a gente vai começar com a mensagem do dia. Gostaria que todos fechassem os olhos, um momento de concentração. Mentira, não fechem os olhos, mas prestem muito atenção. A gente já vai trazer informação que vai nortear um pouco o nosso programa. Em um mundo cada vez mais voltado para o empreendedorismo, aprender como transformar ideias em bons negócios virou uma importante disciplina a ser aprendida. Sem falar que ter um espírito empreendedor é imprescindível não só no mercado de trabalho, mas para a vida de qualquer pessoa no século XXI. Diante disso, nada melhor do que ensinar desde cedo habilidades que podem fazer crianças e adolescentes se destacarem na sociedade. É hora de apostar na educação empreendedora, que é o nosso assunto hoje. Vamos falar sobre educação, a gente sempre fala, mas hoje a gente vai tentar trazer um viés um pouco diferente. Essa informação eu trouxe do site Escolas Exponenciais, eu sempre gosto de trazer a referência. Nada impede a gente falar assuntos dos outros, mas com certeza, dificilmente a gente vê alguém falando as fontes, muitas vezes, das informações. Mas, pessoal, é um assunto bem divertido, realmente vai ser uma conversa bem dinâmica, bem prática. E no decorrer da conversa a gente vai trazendo vários cases, mas antes eu quero apresentar os nossos convidados. Udo Martim Trenipol. Se não for assim, Udo, depois você me corrige, por favor. Graduado em Administração, MBA em Economia, gerente regional do Sebrae e trabalha há mais de 28 anos com projetos de apoio ao desenvolvimento e crescimento de municípios. Seja bem-vindo, Udo. Bom dia, Vinícius. Bom dia às colegas com quem nós vamos conversar hoje pela manhã sobre empreendedorismo, não é? E aquilo que você falou, né, Vinícius, e é o assunto que nós vamos trabalhar hoje, a questão acadêmica e o empreendedorismo, de que forma isso se desenvolve, de que forma isso pode ajudar as pessoas. E é isso mesmo, eu quero cumprimentar todas as pessoas, então, de Xanxerê, que participam e assistem o programa. E parabenizar a iniciativa de vocês, Vinícius. Não me canso de falar, na verdade, o quanto vocês, e talvez vocês nem percebam, o quanto vocês estão fazendo a diferença para o futuro de Xanxerê e região, criando todas essas alternativas e essas possibilidades para que nós conversemos. Obrigado pelo convite e vamos trabalhar aí com um bom programa. Obrigado você, Udo, que mensalmente a gente diz que você tem a carteirinha de xanxerense, né? Tá batendo cartão todo mês aqui na cidade e trazendo muitas novidades para nós também. Então saiba que se a gente tem vontade de continuar empreendendo e fazendo o nosso município crescer, é porque a gente tem o grande suporte do Sebrae, principalmente o seu suporte para fazer as coisas acontecerem. Então quem tem que agradecer ou quem tem que parabenizar somos nós, meu amigo. Muito obrigado. O time é grande, tem um time muito forte aqui comigo. Agora eu tenho duas delegadas aqui ao meu redor, né? Vão me controlar bastante, então vou ficar na saia justa hoje. Dayana Daltué, isso? Perfeito. Graduada em Letras, atuou como professora por mais de 17 anos, membro do Núcleo da Mulher Empresária da SIX, é franqueada e diretora do Instituto Mix de Xanxerê, nomeado pelo oitavo ano consecutivo a melhor rede de escolas profissionalizantes do Brasil. Seja bem-vindo, eu vou chamar de Daya. Eu vi que a Karine estava te chamando de Daya, eu fiquei com ciúmes, eu vou chamar de Daya também, pode ser? Pode então, chamar. Seja bem-vindo, Daya. Obrigada, bom dia, Vinícius, bom dia aos colegas que estão aqui também participando do programa, a todas as pessoas que estão nos acompanhando, é uma honra estar aqui para podermos falar, então, de um assunto tão importante, tão atual, e tão pertinente assim a este momento que nós precisamos falar sobre a importância da educação desde tão cedo para as nossas crianças, para os nossos jovens e essa raiz do empreendedorismo necessária para essa mudança que nós queremos ver na nossa sociedade. Perfeito. Daya, você já foi locutora de rádio? Já. Ah, bom. Percebemos. Já fui, tem um dos segredinhos aí. Ótimo, a gente não nem percebeu quase. Que bom, viu só? Estamos bem engatilhados aqui agora. E não é porque a última que não é menos importante, muito pelo contrário. A nossa representante da associação, da SIX, já está há um bom tempo, já assumindo coordenações. Rosicler Felipe Peruari, graduada em Tecnologia e Análise de Sistemas e Informática, mestrado em Computação,
membro do Núcleo da Mulher Empresária da ASICS. Atuou como professora universitária só por 23 anos e coordenadora do curso, e também foi coordenadora do curso de Tecnologia e Computação da UNOESC Xanxerê. Atualmente é empresária também, então já tem um leque enorme aqui. E seja bem-vinda, Rosicléia. Obrigada pelo convite. Também cumprimento a todos, né, que estão aqui, todo mundo que está nos ouvindo também, né, nos assistindo, nos acompanhando. É um prazer enorme estar aqui e de alguma maneira contribuir, né? São processos de mudança que a gente está passando constantemente, nos últimos tempos mais ainda, e nada como a gente se adequar a isso, né? E a gente percebe que a educação é fundamental para que isso tudo aconteça de uma maneira mais tranquila, né? Que a gente possa estar tendo sempre a educação como uma base, né, para qualquer que seja a atividade que a gente venha a desenvolver. E em especial para quando a gente empreende, né? Porque a gente precisa de muito suporte, de muito conhecimento, de muita capacidade de adaptação e de mudanças, né? De aderir a essas mudanças todas que vão acontecendo no nosso dia a dia. Que bom estar aqui, prazer, então, em estar aqui mesmo, né? De participar, então, do evento também aqui com vocês. Vocês já perceberam que o time hoje aqui está representando muito bem, né? Vou passar vergonha hoje aqui com essas 3 mentes brilhantes. E realmente o assunto de hoje, prestem bastante atenção porque é muito bacana. Antes de a gente começar a devolver a palavra para vocês, realmente tudo está sofrendo evoluções. E quando a gente fala da educação, a educação empreendedora, é realmente a gente sair da teoria e ir para a prática. Mas não completamente, não fazendo a migração, é realmente o conjunto. Então, dificilmente a gente encontrava na escola isso, até porque vocês vão trazer a referência de vocês, mas a gente percebeu que hoje é uma necessidade. Só que não é os extremos. A gente não pode só viver da teoria, como não pode só viver da prática. Então, o que nós estamos trazendo hoje, vocês vão ver, e eu quero que vocês prestem bastante atenção, já quero dar esse feeling para vocês, é realmente a junção da teoria e da prática, e é assim que faz as coisas realmente terem efeitos. Como todo programa, a gente gosta de se conectar ainda mais a vocês, conhecer um pouquinho melhor da história de vocês, as raízes. Eu sei que vocês não vieram de berços de ouro, né? Que pena, né? Seria um pouco mais fácil. Então deixa a gente conhecer um pouquinho a história de vocês, ou não, né? Porque faz quem nós somos, né? Então, Udo, deixa a gente conhecer um pouquinho melhor você e aproveite e fala como está essa nova função dentro do Sebrae, agora acumulando uma bagagem ainda maior, já deve estar com um caminhão, né? De tanta bagagem que tu carrega, eu estava vendo ali o seu histórico. Começou em 92, colocou os 2 pés no acelerador e não para mais, né? De uma certa forma, na tua introdução, tu já falou um pouco sobre isso. Existem 2 formas das pessoas empreenderem, não é? A pessoa pode ser uma empreendedora a partir de uma iniciativa que ela tenha no mercado comercial, industrial, na área de serviços, enfim, e ela também pode trabalhar como intraempreendedora. Uma pessoa que trabalha como intraempreendedora é uma pessoa que trabalha o empreendedorismo dentro da empresa na qual ela desempenha as suas funções. E no meu caso, mesmo tendo começado a minha vida como empresário também muito cedo, e aí, na verdade, depois a gente pode falar um pouco sobre isso também, sabe, Vinícius? Porque no mundo empresarial não cabe ao empreendedor só empreender, ele precisa também consolidar a ideia que ele teve, a ideia inicial do negócio dele. E aí, as empresas que começam a se desenvolver, elas precisam passar por um processo também de transição, de sucessão, quando elas começam a pegar mais anos, né? E conforme eu te falei, então eu comecei inicialmente como empreendedor também, mas depois estudando, fazendo faculdades, MBA, especializações, eu me encontrei mais dentro do mundo do intraempreendedorismo, até porque, na verdade, o Sebrae é quase um hub de inovação, é um hub de soluções e ele dá condições para o capital humano ser amplamente desenvolvido, assim também como quem trabalha numa universidade, numa faculdade. Então, como eu comecei a trabalhar no Sebrae em Chapecó, e o Enio, que tu conhece, era meu gerente, ele me oportunizou a me desenvolver em soluções que o Sebrae tinha no passado do Prodel e do PADEI, que nós trabalhávamos com projetos de desenvolvimento nos municípios. Então eu comecei a trabalhar em Quilombo, Nova Itaberaba, Xaxim, Caibi, diversos municípios que eu trabalhei fazendo planos e projetos de médio e longo prazo nesses municípios.
E eu simplesmente me apaixonei pelo trabalho do Sebrae, porque aquilo que eu te falei para vocês, o Sebrae é muito amplo, ele trabalha com muitas coisas, né? Muitas frentes, e acabei me apaixonando e acabei ficando quase esses 30 anos no Sebrae, e agora com um desafio ainda maior, que é trabalhar com uma região próspera, produtiva, uma região extremamente empreendedora, que se nós fizermos uma avaliação histórica, é um exemplo de empreendedorismo para o mundo, e não só empreendedorismo individual, mas também empreendedorismo social, que eu acho que essas cooperativas que nós temos na região, tanto as familiares, tanto quanto as de integração, elas são exemplos para o mundo. Então, o nosso agronegócio, ele empreende no mundo todo e ele é exemplo para o mundo todo. Então, de uma forma muito rápida, até para não ficar me alongando muito, essa é a minha apresentação. E realmente, Vinícius, a gente acaba se apaixonando. Eu quero aqui só fazer um parênteses ainda, porque eu estou mais feliz ainda daquilo que nós já conversamos, porque a Daiane, que está aí participando do nosso programa como debatedora também, enfim, né, participa aqui com nós, ela já foi estagiária nossa do Sebrae em São Miguel do Oeste, uma pessoa maravilhosa, realmente uma pessoa boa de se conviver, uma boa qualidade de convivência, uma pessoa muito inteligente, e tudo isso, na verdade, ela comprovou, porque hoje ela é uma empreendedora, não é? Conforme eu vi no currículo dela, inclusive, agraciada com o prêmio 8 anos consecutivos de melhor escola, a Escola Mix, em Xanxerê, e tem essa premiação nacional. Então, isso para mim me enche de orgulho, porque assim, ó, Vinícius, eu tenho muitos colegas que trabalharam comigo e que hoje estão em posições muito melhores até do que a minha, se eu fosse fazer um comparativo. E isso me enche de orgulho. E quando eu vejo a Daiane sendo uma empresária, isso me deixa mais feliz ainda em participar do programa. Obrigado, Vinícius. Obrigado você, Udo. A gente já foi cupido do amor aqui no nosso Conecta. Agora a gente também está sendo, não digo cupido, mas estamos reencontrando bons amigos, viu? Que legal. Conecta Six não está parando de crescer. Estou esperando o próximo programa para ver o que pode acontecer. E já como que ela já foi mencionada, deixa a gente conhecer um pouco melhor a Daia. Sei que não é xanxerense até o momento, né? Porque faz agora um tempo virou xanxerense de carteirinha. Perfeito. Deixa a gente conhecer as raízes, tentar entender também do Instituto Mix, quanto que ele está se desenvolvendo, crescendo, então deixa a gente conhecer um pouco melhor a Daia. Então tá certo. Então eu sou de São Miguel do Oeste, né? Minha família é de lá. E eu comecei a minha história profissional lá, né? Então, estudando, tive minha primeira oportunidade profissional muito cedo, então logo aos 14 anos, assim, já tive a primeira oportunidade de começar a trabalhar numa escola de cursos de inglês, e aí já segui nessa área, né, que foi uma área que eu sempre fui muito apaixonada, e segui por muitos anos assim, né? E eu tinha um sonho de ter a minha própria escola, né, de ter uma escola de inglês, e paralelo a isso também, por algum tempo também, em empresa familiar, eu também desenvolvi um processo de gestão de equipe dentro de um supermercado. Então, eu também tive... Em descanso. Eu conheço. Eu conheço o mercado. E aí, hoje, naquele tempo, então, eu já tive esse contato, assim, de como era, então, a gestão de uma equipe, de como era estar a parte mais administrativa, financeira, e isso foi despertando em mim ainda mais a vontade de empreender. Mas era um sonho ainda distante, né? Eu não via muita possibilidade naquele momento. Quando eu tive o privilégio, então, de estar junto ao Udo, ali, a equipe do Sebrae de São Miguel do Oeste, que, aliás, foi um tempo muito bom, um tempo de muito aprendizado, né? Ele é uma pessoa fenomenal, é um líder do qual, assim, deixa as pessoas muito inspiradas. E foi uma fase de transição, né? Uma fase, assim, que eu precisava decidir, então, que rumo a vida profissional ia tomar. E aí foi justamente nesse período, eu acho que até mesmo por estar ali em contato com tantas empresas e ver tantas pessoas com a coragem de empreender, porque eu acho que, acima de tudo, empreender é um ato de coragem, né? Diante de todos os cenários que a gente enfrenta. Nós tomamos, então, a decisão de mudança de cidade, primeiramente mediante uma possibilidade, né, do meu marido na época, em 2016. E aí sim, em 2017, veio essa nova chance para começar aqui, então, um empreendimento. E aí a gente foi em busca, assim, de um modelo de franquia que trouxe para nós, sim, um padrão de trabalho,
Mas, claro, como não se trata de uma filial, né? Você bem sabe, Vinícius, como são os processos de uma franquia, cabe a nós, então, a parte de administrar, de gestão de equipe e tudo mais. Então, hoje eu sou muito feliz, assim, porque cheguei aqui sem conhecer ninguém, né? O começo sempre é difícil, apesar de cidades culturalmente muito próximas, em número de habitantes, em costumes, tudo, né? Mas a gente se sente perdido. Então, eu lembro, assim, que passei um momento assim, nossa, eu nunca vou me acostumar aqui, não conheço ninguém. Eu lembro que eu brincava e dizia assim, eu queria tanto ir pra rua e conhecer alguém e dissesse assim, oi, Daia. Né? E aos poucos, assim, você vai criando uma rede de contato, vai conhecendo as pessoas. E a escola foi muito bem aceita. Sobrevivemos à pandemia, que para o setor educacional foi um grande desafio. Ainda não está fácil, né? Não, ainda não. Mas somos vitoriosos, estamos aí, né? Já formamos mais de 1.000 alunos nesses 4 anos Olha aqui só. em Xanxerê, na região. Atuamos em várias áreas, então estou muito feliz, com grandes desafios, mas muito feliz. E hoje eu já me sinto, sim, xanxerense de coração. Perfeito. Muito obrigado, Daia. Mais de 1.000 alunos. Que bom, hein? Eu não sabia desses números. Fico muito feliz de a gente ter essa franquia. Eu sou um defensor de franquias. A maioria das pessoas comenta que ser franqueado é mais fácil. Não é. Muito pelo contrário. Quando você começa um negócio próprio seu, o seu crescimento vai crescendo junto com o seu movimento. Diferente de uma franquia, você recebe uma bagagem enorme de clientes. Porque você, de certo modo, você trouxe já uma marca forte. Certo. Você pode decolar com isso, como você pode sair do mercado em questão de um mês se você não souber o que você está fazendo. Exatamente. Então, todo mundo tem seus desafios. E franquia eu sempre vou defender, e existe de diversos segmentos. De ensino é fantástico, mas é muito desafiador também. Bastante. Porque você pode ter o processo que for. O capital humano faz toda a diferença, não é? Faz toda a diferença. E é o que a gente vai continuar falando sobre capital humano em breve, que é o contexto de tudo que a gente está falando. Na verdade, todo o Conecta Six é o mesmo assunto. Se você for afunilar, a gente sempre fala de educação e sempre está falando de capital humano. Deixa agora a gente conhecer a futura prefeita de Xanxerê. Brincadeira. Não, acho que um pouco Deixa a longe. gente conhecer a Rosicler, agora empresária, né? Não faz tanto Isso. tempo empresária, professora há mais de 23 anos. Então, eu sou natural de Xanxerê, minha mãe era professora, meu pai tinha a gente tem essa empresa familiar há bastante tempo, então meu pai já empreendia e a gente já acompanhava, né? Porque nessa época que eu era mais adolescente, não tinha essa de ficar em casa, né? Tinha que estar na lida, não tinha moleza. E a partir disso, então, talvez pelo fato até da minha mãe ser professora, uma coisa que sempre mexeu muito comigo foi conhecimento. Então, eu sabia que eu ia fazer faculdade. Em Xanxerê não tinha muitas opções. E graças aos meus pais eu tive a oportunidade de sair daqui para estudar. Mas gosto muito de Xanxerê. Tenho esse amor assim bem grande por Xanxerê. E a partir da formatura, enfim, né? Então eu fui estudar fora, estudei fora durante um período de 4 anos e meio. E tive a oportunidade de voltar para a região. Trabalhei em Chapecó há um tempo, onde eu já fui procurar fazer pós-graduação e tudo mais, mestrado e essas coisas. E aí acabou tendo esse link com a universidade. E como eu falei, né, uma coisa que me mexe, que eu acho que eu nunca vou parar, é de buscar conhecimento. E acho que essa é uma característica minha. Então, a partir do momento que se abriu a porta da universidade, eu entendi, aí é o lugar que eu devo estar para aprender, né? Paralelamente a isso, eu vou ter sempre uma profissão para me garantir, mas eu vou estar estudando, né? E aí o estudo acabou me trazendo para o vínculo, né, para a área acadêmica, onde eu permaneci, trabalhei em Chapecó por mais de 10 anos, depois vim para cá. E na área da computação, que era a minha formação, né? A minha formação, todas essas coisas que a gente está passando hoje, eu acho que eu já passei lá antigamente, tá? Porque era inovador, era desafiador, mulheres nessa área são, né? Não é que seja complicado, mas não é uma área que tem muita afinidade, que vocês vão ver muitas mulheres. Então, isso tudo vai mexendo com a gente, né? O fato de eu estar na universidade, então, me possibilitou estar trabalhando com os cursos. Depois eu fui para a gestão dos cursos também, onde a gente aprende várias outras ferramentas, né, de gestão. Paralelo a isso, a minha família sempre manteve essa empresa. Quando meu marido se casou, ele acabou assumindo isso também. E a gente aí foi criando vínculos, raízes. E eu estou aqui, então, né, desde que me formei, eu acabei voltando para a minha região aqui e fiquei por aqui, entre Chapecó e Xanxerê.
Na faculdade, então, só para falar, o curso de computação mexe muito com essa coisa de startups, empreendedorismo, por mais que isso não tenha uma disciplina especificamente lá, mas ela mexe com isso. Então, eu posso dizer para vocês, não saberia dizer o número de alunos que passaram, que eu conheço, mas conheço muitos alunos, tenho muitos alunos, e posso dizer que os cursos de computação e de tecnologias da região ajudaram em muito o desenvolvimento dessas pessoas que passaram pela universidade. Tenho exemplos inúmeros, né, de inúmeras pessoas que passaram por ali, já estiveram inclusive aqui no Conecta, já têm a sua própria empresa, já trabalham aqui, trabalham em outros países, quer dizer, é um leque muito grande que a gente tem também de formação quando a gente vai para a área tecnológica. Voltando então agora para a pandemia, a situação foi que eu acabei então migrando um pouco mais para a área empresarial, né? Não que eu tenha me desvencilhado totalmente da parte da educação, já estão me capturando nisso de novo, né? Em alguns momentos. Gosto muito disso, não quero, né, de maneira nenhuma me afastar totalmente disso também. Mas aí eu estou com um desafio agora, né, da mudança para a área empresarial, me readaptando, me reenquadrando, mexendo com toda uma estrutura que já tinha formada, né? Agora é totalmente nova, então é um desafio, né? Então eu estou numa fase de mudança, né? De readequação, de se situar de novo, de se localizar de novo. Tomara que não demore muito, eu não gosto muito dessas coisas assim, eu gosto mais de ter noção, de ser meio controladora. Já me disseram que a gente está no meio de delegadas aqui, foi isso que usaram o termo, né? Eu acho que sim, eu sou do tipo mais controladora. Eu gosto de saber onde eu estou, ter o controle das coisas que eu faço e ter uma noção para onde eu estou indo, né? Embora sempre motivada pelos desafios e pelas coisas que modificam a gente, né? Não gosto de estar sempre fazendo a mesma coisa, Perfeito. mas gosto de ter noção do que eu estou fazendo. Mas o termo delegado é correto, porque vamos lá, quem que controla uma casa principalmente? Porque aqui não é um programa, tá? Aqui é uma casa. Tá? A gente dá risada, a gente fica confortável. Em breve eu pretendo mudar até meu look para vir no programa, calção, chinelo, mas por enquanto tô mais tranquilo. Mas quem que controla principalmente dentro de casa? Quem que controla as empresas? Quem que está controlando? Dentro das empresas que eu faço parte, todas são mulheres. O que menos manda lá dentro sou eu. Então, eu sem medo, sem dó, eu falo quem controla o sexo feminino. Para mim, sempre foi a referência do controle, da gestão. Eu adoro acompanhar vocês. Tenho grandes cases femininos que para mim são fantásticos. Não estão ainda na área da computação, mais porque não querem. Não querem. Porque se quisessem... Não, eu acho que eu tive vários... Eu já trabalhei como empregada, né, funcionária de empresas em desenvolvimento e realmente na Cooper Central, na Aurora, eu trabalhei um tempo e o meu chefe, né, o chefe de equipe dizia, nossa, a melhor coisa que tem é trabalhar com mulher, porque elas são organizadas, elas são determinadas e elas vão lá e fazem. E não ficam achando, né, querem ver o resultado, pelo menos na área da computação, até por ser uma área prática, é melhor porque é uma coisa mais aberta, mais certa. Conceito, tá? Inclusive tem vagas para contratação, mas hoje a minha equipe é 100% feminina. Viu só? Aham. Vou ser sincero, tá? Não vou desmerecer o Não, meu gênero, mas eu já tive a oportunidade de trabalhar com um grupo de rapazes e grupo feminino. E o preconceito que a gente cria, a maioria da mulherada vai falar bastante, fofoca e assim por diante. Cara do céu, eu nunca mais vou trabalhar com um grupo de rapazes, porque eu nunca vi tanto homem fofocar na vida. E quando eu trabalhei com a mulherada, baixavam a cabeça e trabalhavam. Até hoje me dá um show. Até hoje. E só para terminar, assim, eu acho que o fato da gente também estar vinculado à SIX, né? Eu já trabalhei também como instrutora no Senac um tempo, mas agora na SIX também está dando uma oportunidade muito grande da gente, além de conhecer as pessoas, se capacitar, que é a intenção também, né? Então, assim, o Núcleo de Mulher tem trazido para nós aqui de Xanxerê, especialmente, porque é o que eu conheço, né? Várias oportunidades, então, né? Tanto de relacionamento, como de experiência, como de mudanças, de exemplos, né? De inspiração, que normalmente a gente coloca esse termo também. Então, assim, eu acho que isso tudo, né? A gente não pode se fechar, a gente tem que estar sempre, né? Se conectando. E o empresário é isso, né? Tem que estar fazendo conexões, tem que estar fazendo redes, tem que estar se movimentando, né? Perfeito, fantástico. Já quero dar sequência no assunto porque a gente tem muita coisa para falar. Muito obrigado já pela presença de vocês. Pessoal, olha que bacana. A gente sempre faz uma conversa de alinhamento no dia anterior ou na disponibilidade da agenda de todo mundo. E olha os assuntos que a gente vai trazer aqui.
o Sebrae ele não é voltado a uma grade curricular tradicional que a gente é acostumado, como a Rose Claire tem uma grande experiência. Então o Sebrae eles dão todo o suporte necessário, muitas vezes para você estar nessa grade, mas principalmente complementar a outras grades que a gente sabe que não depende só da instituição. Não é só o que o reitor da universidade quer, não é só o que um prefeito quer, existe muitas camadas de uma cebola que precisam ser ultrapassadas. Nós temos a DAIA com uma instituição onde que ela comprova que é a união da prática e da teoria que dá certo, e não só dentro daquele assunto, que em breve você vai comentar, que você trouxe um exemplo do confeiteiro ontem, que eu achei fantástico. E a Rose Claire vai trazer principalmente a evolução desses jovens. Toda essa carreira, e percebe-se, muda-se de uma hora para outra, então imagina de 5 em 5 anos, 10, 20 anos. Então, prestem bastante atenção, vamos tentar ser o mais objetivo possível. Eu volto a palavra para o Udo, que o Udo fala muito forte sobre o ciclo, né? Sobre o ciclo de vida de um município, de algumas funções, e eu achei muito bacana, e foi ali que eu comecei a procurar aquele começo da introdução da nossa conversa, Udo, porque eu achei que nortearia bastante. Então, volto para ti a palavra para a gente realmente conversar sobre qual que é o ciclo de vida de um município ou de uma gestão e qual que é o diferencial, que é claro que é um capital humano, não é verdade? É isso, Vinícius, Rose Claire e Daiane. Além de nós termos aqui na nossa pauta, né, na nossa agenda, a discussão do empreendedorismo, do empreendedor, que tem uma série de características, e aqui nós já aprendemos bastante já com a Rose Claire e com a Daiane, e contigo também, né, Vinícius? Porque todos são empreendedores. E veja que o exemplo que eu dei antes do intraempreendedorismo, a Rose Claire trouxe muito isso, né? Quer dizer, ela empreendeu em empresas e já tinha no DNA dela uma família empreendedora, e agora ela enxerga que ela pode desenvolver muitos desses comportamentos que nós chamamos hoje de soft skills, que é um termo em inglês que representa as questões socioemocionais, as questões comportamentais. Ela pode desenvolver agora na empresa dela, e a Daiane também deu um exemplo disso, que ela já desenvolvia na empresa familiar deles essas questões, mesmo o termo soft skills nem existir. Então, essa questão do empreendedorismo, eu sempre digo que empreendedor, talvez o grande ato de empreendedorismo tenha sido feito há mais de 4.000 anos, não é? Que é, por exemplo, disseminar as questões religiosas no mundo. Até hoje se abre igreja para todo lugar, se vende Bíblia, se vende, enfim, questões vinculadas ao empreendedorismo, que já nasceram muito antes do termo, que é muito recente, ter sido criado, desenvolvido, inventado. Mas, para voltar um pouco a esse assunto que você puxou, como eu trabalho muito com municípios e trabalhei em muitas cidades desenvolvendo um planejamento estratégico de curto, médio e longo prazo, e a gente sabe da dificuldade que isso impõe, tanto para um prefeito, para uma Câmara de Vereadores, e as associações comerciais e industriais, CDLs, têm um papel muito forte nisso, tanto é que o que vocês fazem aqui na verdade, trazer essa pauta, essa agenda do empreendedorismo dentro de um processo de desenvolvimento municipal. O que eu tenho percebido nos anos em que eu trabalhei nesses municípios é que nós, aqui na nossa região, e quando eu falo na região, eu pego aqui desde o extremo oeste até, na verdade, a região do meio oeste, talvez a gente possa extrapolar para outros municípios no estado, se bem que, por exemplo, Blumenau, uma cidade mais que centenária, Chapecó também Joinville já bate aí quase 200 anos, enfim, então nós temos diferenciais disso. Agora, as nossas cidades aqui da região, Vinícius, elas têm um ciclo de vida e muitas delas estão com muita dificuldade em desenvolver um novo ciclo para que o município possa crescer, se desenvolver, gerar movimento econômico, gerar oportunidades de emprego e de empresas. Então, o que eu tenho percebido é que os municípios que têm um capital social vibrante, que têm um capital social articulado, que esse capital social vibrante e articulado cria projetos de desenvolvimento para que as pessoas, e aí sim, as pessoas tenham oportunidades de empreender, são cidades que estão saindo na frente. E vocês, talvez até de uma forma não, digamos, intencionalmente pensada, mas pensada em termos de planejamento das entidades,
criaram ou estão criando um novo ciclo de vida para Xanxerê dentro de uma visão extremamente moderna, que é a visão da tecnologia, da informação sendo colocada à disposição de oportunizar aos jovens novas empresas, novas oportunidades de negócios e novos empregos. Então, veja que o exemplo que a Rosicler deu e a Daiane deu, eles podem ser criados agora, mas dentro de um novo ciclo de desenvolvimento, porque o ciclo da madeira aqui na região até está se tentando recuperar a partir dessas novas florestas, não é? Que são artificiais, de uma certa forma, né? Que são tipo eucalipto, enfim, mas, na verdade, o ciclo da madeira, o ciclo tradicional da agricultura, o ciclo tradicional do comércio, o ciclo tradicional de algumas indústrias, ele está chegando no final. E isso faz com que o ciclo de vida de muitos municípios acabe indo para uma finalização, e se você não criar um ciclo de vida novo, a cidade vai estagnar. E, nesse sentido, eu acho que nós estamos aqui, tenho certeza, que nós estamos aqui com o Co-Creation, em parceria com o Sebrae, com o TEIA, que vocês estão desenvolvendo com o Senai, Senac, Sebrae, Instituto Federal e outras parcerias de governo estadual, são iniciativas muito importantes que nós precisamos parabenizar, porque elas indicam um novo ciclo de desenvolvimento no curto, no médio e no longo prazo. Agora, por que isso é tão importante? Porque vocês estão percebendo isso. Vocês não só percebem, mas vocês empreendem ações no sentido de fazer esse capital social, ver, enfim, identificar uma visão de futuro bem objetiva, e começam a dar os primeiros passos visando justamente a construção desse novo ciclo que eu tanto falo. Então, para mim não me alongar muito, porque eu gosto muito desse tema, eu acho esse tema muito interessante, e vejo que muitos municípios acabam não atentando para essa situação, ou melhor do que não atentando, eles até têm o capital, porque o que forma um capital social, né, Vinícius? É uma prefeitura, uma associação comercial, uma CDL, uma Câmara de Vereadores, as entidades vivas, mas que muitas vezes, em alguns municípios, eu vejo que elas estão totalmente desarticuladas, elas não se conversam, e se elas estão desarticuladas e não se conversam, quiçá criar projetos de desenvolvimento. E isso, na verdade, é um desserviço para os municípios. E em Xanxerê eu vejo isso muito, muito, muito vivo, né? Vocês aí de associação comercial e as entidades têm puxado, para não ser redundante, dar novas oportunidades para os empreendedores criarem empresas a partir de uma nova visão do futuro. Udu, para complementar, eu acho que é importante saber, porque a gente sabe que o Sebrae ele sempre fica como um suporte, né? Sempre atrás dos panos, incentivando municípios, entidades e assim por diante. Mas quais são hoje as ferramentas? A gente sabe do próprio GEP, já antecipo que ele estagnou devido à pandemia, mas ano que vem a gente já tem certeza e o material já está lá esperando para começar. Quais são as ferramentas ou quais são os processos que hoje o Sebrae está contemplando no nosso município? Eu sei do GEP, e eu gostaria que você explicasse um pouquinho melhor, o Empretec, que já fizemos, a gente está sabendo da cidade inovadora, deixa a gente entender qual que é o suporte que está vindo hoje. O Sebrae tem uma série de produtos e serviços, né, que alguns chamam de pacotes, né, mas na verdade, se são pacotes ou se não são pacotes, isso pouco importa. O que importa é se o que o Sebrae tem digamos, tem aderência no município a partir de soluções para que o município possa se desenvolver, e quando a gente fala, de uma maneira geral, os municípios, que as pessoas finalmente possam realmente se beneficiar. Então, nós temos, nos últimos tempos, trabalhado em parceria com a Associação Comercial Industrial, com a CDL, com a Prefeitura, com a Câmara de Vereadores, com esse capital social, que eu digo e volto a repetir, é tão vibrante em Xanxerê, e me surpreende, porque nós atendemos quase 100 municípios, e eu enxergo poucos municípios com essa vibração dessas entidades, esse capital social, como em Xanxerê eu tenho notado. Nós temos trabalhado o Empretec, né, que já é um programa que trabalha desde 1992, trabalhando as características empreendedoras que todos têm, mas que as pessoas muitas vezes não desenvolvem. Aquilo que a gente sempre fala, né, Vinícius? O que acontece?
é uma historinha antiga, mas que representa muito bem, ainda hoje, o que é ser empreendedor. É aquela história do sujeito que tinha uma fábrica de calçados e mandou o funcionário, um dos vendedores, ir lá para a Índia para vender sapato. Ele voltou e disse, pode fechar a fábrica porque lá ninguém usa calçados. E aí mandou o outro vendedor disse, pelo amor de Deus, me dobra as fábricas porque ninguém usa calçados e lá nós vamos vender muito calçado. São duas visões completamente diferentes de uma mesma situação. Quer dizer, no fundo, para um empreendedor, aquilo é uma oportunidade. Para aquela pessoa que quer ver só problema, ela vai verificar efetivamente que não vale a pena. Então, nós temos essas pessoas na nossa sociedade 24 horas por dia e nós, na verdade, que trabalhamos com uma liderança, nós temos que saber filtrar, né? E não criticar, mesmo aquela pessoa que tem uma visão negativa sobre o processo. Mas, no fundo, eu tenho que trabalhar com aquela pessoa que está vendo a oportunidade, porque o mundo dos negócios, ele é o mundo das oportunidades. E quem abraça a oportunidade é que efetivamente vai se dar bem. No mundo dos negócios, como dizia o Adam Smith, né, quer dizer, tu tem que ter aquele animal, o spirit animal, o animal, o espírito animalesco. Porque tu vai ter que ir para o mercado e você vai ter que... Então o Empretec trabalha muito isso, joga muito na comunidade, pessoas formadas, pessoas bem trabalhadas nas suas emoções, e no desenvolvimento do seu capital empreendedor. Nós temos também o GEP, não é? Que nós temos trabalhado dentro do programa Cidade Empreendedora. O Cidade Empreendedora é uma política pública de desenvolvimento, e eu sempre digo e volto a repetir, políticas públicas dentro das prefeituras e no governo federal, estadual, municipal, tem política pública para tudo, para a educação, para a saúde, para a assistência social, mas é a política pública para quem dá oportunidade, paga imposto e gera oportunidades, e gera emprego. Essa muitas vezes não tem e ela nem é bem entendida como um investimento, digamos, louvável para ser feito. Então, é uma política pública e dentro dessa política pública de desenvolvimento, que é o Cidade Empreendedora, nós trabalhamos com o GEP, Jovens Empreendedores Primeiros Passos, que é lançar a semente do empreendedorismo daquela criança do 1º ao 9º ano antigo, aí as professoras vão poder me ajudar, que é do ensino fundamental, acho que é o ensino fundamental, né? Que dizem, que na minha época era do 1º ao 4º, né? E depois do 5º ao 9º ano. Mas enfim, essa agora se chama, se eu não estou enganado, séries iniciais. Antes ainda. Séries iniciais, perfeito. Então veja, nós trabalhamos lançando uma sementinha na cabeça daquele aluno. Lógico, tem toda uma metodologia e uma pedagogia que leva em consideração o desenvolvimento cognitivo em cada série do desenvolvimento dessa criança para jogar essa semente, não é? Então, na verdade, do 1º ao 9º ano, nós começamos a trabalhar essas questões do empreendedorismo e, no final, a gente faz uma feira e os próprios alunos convidam os pais, tios, tias, primos, para que eles comprem esses produtos. Eu acho que vocês já verificaram, já participaram e talvez até já participaram de uma feira dessa. Então, nós trabalhamos, repetindo, com o Empretec, trabalhamos com o GEP, Jovens Empreendedores Primeiros Passos, trabalhamos com o Crescendo Empreendendo, e o Crescendo Empreendendo também tem uma relação com as associações comerciais dentro do Geração Empreendedora, que as associações comerciais trabalham na região. E dentro do tema específico que nós estamos trabalhando aqui, Vinícius, nós temos o Empreendedor do Futuro. O Empreendedor do Futuro é um projeto que o Sebrae desenvolve aqui na região com a UNOESC, com a UNO-Chapecó e com a UCEF, onde nós levamos para a universidade, tanto no corpo docente, tanto quanto no corpo discente, características, não é, e ações para que se desenvolva a agenda, a pauta do empreendedorismo dentro do ensino superior. Não é? E em Xanxerê, especificamente, além de tudo isso, nós temos também, porque a UNOESC é muito forte, aí, não é? Tem uma parceria muito grande, até o nosso diretor técnico do Sebrae, antigo diretor técnico, hoje diretor administrativo e financeiro, que é o Anacleto, trabalhou também muitos anos, ainda é professor da UNOESC hoje, e então tem uma relação e uma aproximação muito grande com a UNOESC. E nós temos finalmente, Vinícius, para não me alongar, nós temos o Co-Creation. E o Co-Creation me surpreendeu quando eu participei da reunião há poucos dias de uma maneira muito positiva, porque vocês estiveram lá, as pessoas mostrando já as suas iniciativas, as suas ideias, e isso, Vinícius, não tem preço, isso só tem valor. Por quê? Porque as pessoas, você viu o brilho nos olhos daquela pessoa que criou o creme de leite, aquele outro que criou o chinelo, assim, ó, isso são
pode, digamos que de 20 alternativas, iniciativas, 5 deem certo. Mas essas 5 vão gerar emprego, vão pagar imposto, essas 5 vão pagar as outras políticas públicas que eu falava aqui, da saúde, da educação, da assistência social. Porque se o Brasil, e aí para finalizar, para não me alongar muito, se o Brasil optar só por uma política, não é, de beneficiar e alocar recursos públicos para aquilo que não gera riqueza no frigir dos ovos, quer dizer, aí nós temos um futuro muito ruim. Mas não é o caso de vocês, Vinícius. Vocês aí estão de parabéns mais uma vez. Perfeito, muito obrigado, Udo. Tenho certeza que tinha muito mais assunto para a gente conversar, mas fica a curiosidade. Essas informações elas estão bem claras na SICS, na universidade e assim por diante. Essas iniciativas estão acontecendo. Todas que foram mencionadas até agora está dentro da escola, dentro da prefeitura, lá na Secretaria de Educação. Está acontecendo para quem tem interesse. A gente está divulgando, esteja próximo da associação. A gente não está fechando para grupos seletos, muito pelo contrário. Esse programa nasceu para contemplar todo mundo. A gente conversou ontem e eu reforço em todos os programas. Todo mundo é responsável por um tijolo do crescimento da cidade. Se não tiver o tijolo de todo mundo, a gente não vai crescer quanto gostaria. Então, isso aqui foi feito para todo mundo. Se a gente contempla 20, 30, 50, ou se Deus quiser 1000 pessoas, tá tudo certo, mas tudo que a gente está fazendo é compromisso de todos. Eu não consigo colocar o tijolo de quem está dizendo assim, aquele cabeçudo do programa lá só está falando besteira. Não, nós precisamos de todo mundo para fazer as coisas acontecer. E Udo, a gente reforça muito aqui no programa também o que é empreendedorismo. Empreendedorismo está muito longe de abrir somente um CNPJ. Eu tenho que montar uma empresa, só estão querendo criar uma realidade capitalista. Não, empreendedorismo é como você enxerga um problema. Ficou bem claro do sapato. Então, nós tínhamos um problema que a associação comercial não estava conseguindo contemplar as mídias de divulgação do nosso município. Estamos fazendo muita coisa acontecer, porém nós entendemos que nós estávamos responsáveis de não levar essas informações para todo mundo. Estamos aqui com o Conecta Six, 26º programa. Tenho certeza que a gente já contemplou de visualizações. Na pior das hipóteses, os vídeos chegam a 500, 600 visualizações. Tem vídeos que passam de 1000. Então, diga-se de passagem, a gente já contemplou no mínimo 15.000 visualizações. Estou jogando baixo. Fora as conversas, os cafés, as cervejinhas dos empreendedores fora disso. Então, nós estamos fazendo a nossa parte também. A gente entendeu a dor e isso é empreender. A associação não visiona lucro. A associação tem... A grande cartela dela são de pessoas voluntárias e está empreendendo. É o modo como a gente enxerga um problema. Vamos dar sequência. Antes de a gente ir para a prática, que eu vejo que o Instituto Mix ele é muito na prática, ele realmente está aqui para transformar profissionais para a realidade do mercado. Depois eu vou querer um curso gratuito, porque eu estou fazendo muito merchan aqui, hein? Bora lá. Eu quero realmente, Rosiclério, eu fiquei muito curioso quando você realmente disse, isso é interessante falar, que é realmente esses perfis. De como analisar antigamente os nossos jovens agora que são muito imediatistas. Eu percebi que você também está bem imediatista, né? Que você falou dentro da sua empresa, né? Isso. Na verdade, assim, comecei a trabalhar como professora há bastante tempo, então, e a gente percebe ao longo desse tempo que os jovens, né? Os adolescentes, jovens, enfim, a minha experiência é mais graduação, né? Mas, enfim, que durante esse tempo, o perfil desses jovens que chegavam na universidade eram diferentes, tá? E que hoje eles realmente são, né? Muito mais imediatistas. E, às vezes, eles desconectam essa ideia de teoria e prática, porque a gente vê muita gente, às vezes, tendo um resultado muito fácil, muito grande, muito bonito, muito visual, rápido, mas eles não entendem o que tem por trás disso, né? Então, assim, fulano de tal tem uma empresa hoje que vale não sei quanto. Quantas antes ele quebrou? Ninguém lembra. Quantas antes ele... destruiu, enfim. Quanto capital ele investiu antes para chegar nisso? Então, assim, isso foram bagagens e conhecimentos que eles foram trazendo para chegar nesse ponto final. Então, o que me parece, assim, é que o adolescente, o jovem, hoje, ele quer as coisas para já. E não percebe que tem todo um movimento por trás, tem toda uma base que tem que ser formada para chegar no resultado esperado. E isso deixa a gente tenso, né? Porque, por exemplo, assim, você vai fazer uma faculdade, muitas vezes, para ter a teoria, que nem sempre é
exatamente aquilo que é aplicado na prática, mas que sim, vai te dar uma visão de muitas vezes aonde eu quero chegar. Porque é comum, né? Acredito que tenha passado até por nós mesmos. O que eu vou fazer com essa disciplina que eu estou aprendendo agora aqui, né? Por que eu, da área da computação, preciso ter, por exemplo, produção de textos, né? Eu não vou fazer um software, esse software não vai Metodologia. ter Metodologia. Para quê? Por quê? Para tudo. Não, duvido vocês terem feito um curso junto com o Sebrae que não tenha tido uma metodologia lá de como estabelecer aquilo para chegar no resultado. Perfeito. Enfim, começa por um tipo, não é exatamente formatação de texto, essas coisas na metodologia que você vai usar na empresa. Mas se você tiver que mandar uma carta de apresentação para alguém, um orçamento para alguém, uma proposta para alguém, você vai precisar ter um layout, né? Então, assim, às vezes a gente não enxerga isso. A gente já quer saber, o que isso aqui vai render, o que isso aqui vai me dar de resultado. Então, esse perfil é muito atual, assim. As pessoas não querem esperar como a gente, ou eu, em especial, esperava lá, a internet funcionava a uma velocidade X, né? Se voltar a funcionar naquela velocidade, a gente enlouquece hoje. Talvez tem pessoas que estão nos escutando nem sabem o que é uma internet de escada, né? Acredito que não. Provavelmente. Acredito que não, né? Como é que a gente vivia sem internet? Como é que a gente fazia faculdade sem internet? Onde é que vocês pesquisavam as coisas? Meu Deus, livro? Dizem que antigamente é mais fácil, né? Quem empreende tem sucesso agora porque antigamente era mais fácil. As coisas demoravam muito mais para chegar, para a gente saber, para conhecer, enfim. Então, isso tudo é um processo. Mas hoje a gente está num processo imediatista. Então, assim, a gente tem que muitas vezes fazer os cursos, né, que aliam muito a teoria e a prática para dar conta de segurar os adolescentes, o jovem, o empreendedor ali, para que ele possa entender, sim, aonde é que eu vou colocar isso na prática, né? É um desafio também, porque às vezes a gente precisa dar todo o embasamento para chegar lá, mas às vezes a gente tem que fazer um jogo aqui para conseguir chegar no resultado que é o que todo mundo gostaria de estar vendo imediatamente. Até para complementar e te dar sequência, porque vai te trazer mais algumas informações. Eu sei que antigamente, pelo menos a gente vê as matérias. Hoje as matérias dizem, né? O diploma não é mais necessário. Sim. E realmente, a gente não analisa mais tanto o diploma hoje, porque antigamente, 10 anos atrás, você ter um diploma já era uma escassez no mercado. Então, por ele ter o diploma já seria o suficiente. Porque eu sei que eu teria uma pessoa capacitada dentro da empresa. Teoria falando, né? Vamos lá, 10 anos atrás, ou talvez um pouco mais, mas ainda fica essa cultura. Então, quando a gente entendeu que o diploma não seria mais interessante, então deduz que o conhecimento também não seria. Ou o conhecimento não, a teoria da escola também não seria. Só que agora ficou diferente, porque agora não tem mais um papel para te ajudar. Agora é na prática. Então, você não precisa mais ter um diploma para os outros. Não. Agora você precisa ter um diploma para você. E eu penso assim, que a formação, a graduação, título, enfim, ajuda em algumas situações. Mas todo ao redor que isso movimentou, por exemplo, eu fiz a faculdade, eu fiz uma universidade. Tudo bem, o diploma é X, mas o que você experimentou lá? O que você conheceu? Com quem você se relacionou? Quais as experiências que te trouxeram? Quais os outros conhecimentos, né? Não são exatamente aqueles conhecimentos curriculares, acadêmicos que estão ali. Mas essa experiência que você teve lá pode ter te trazido, junto com a bagagem do conhecimento acadêmico que você trouxe, o bom resultado de hoje, né? Então, assim, não me serviu para nada fazer uma faculdade, um curso. Como não? Se não serviu para aquele título, porque muitas vezes, eu já tive alunos assim também, não me traz nada isso. Mas como é que você conseguiu ter um emprego? Foi a partir da indicação que teve no momento que tu estava na graduação. Exato. Nem finalizou a graduação. Porque, que nem disse o Vinícius, de repente o currículo, o diploma lá não é todo. Mas aquele conhecimentozinho, aquela indicação, aquilo que você teve ali, é que te deixou na situação, na posição que você está hoje. Então, às vezes, a gente não agradece ou não visualiza todo o em volta que a gente tem, né? De onde, né? Você diz, nasceu de berço rico, enfim. Não interessa. Interessa com o que você fez com aquilo, né? Ou do sapato. O que eu estou fazendo com essa informação? O que eu estou fazendo com esse conhecimento? Com essa experiência que me trouxeram? É isso que vai fazer a minha diferença. Então, assim, claro, tem a parte curricular, que eu acho que é extremamente importante. Não vou jamais dizer para vocês, não façam uma faculdade, nunca. Os meus filhos têm a obrigação de chegar em casa com um diploma. Qual vai ser? O que eles escolherem.
Não sei a área que eles querem, não vou forçar, mas eles têm que chegar em casa com uma graduação, porque isso não é o diploma que vai me dar lá, mas é toda a bagagem que ele vai construindo até chegar lá. E é isso que eu preciso que eles me garantam, né? Perfeito. Esse conhecimento que eu preciso que eles garantam. Do diploma, sim, mas do que isso tudo trouxe. Então, eu jamais vou dizer para vocês, não precisa da teoria. Precisa. Aonde você vai usar vai depender de como você entender aquela teoria, aonde você quer aplicar ela. Então, assim, se a gente conseguisse sempre fazer teoria e prática junto, maravilhoso. Mas em alguns momentos a gente tem que ver a prática, sim, mas ter um embasamento teórico para tomar conta para dar conta do resultado. Talvez eu seja uma prova viva, não no contexto total, mas eu posso ser porque eu senti na pele. Então, eu tenho minha graduação, comecei uma segunda, acabei não finalizando ela devido realmente estar empreendendo. Confesso para vocês que isso, quando eu tinha 19 anos, 20 anos, eu achava um saco. A gente pode falar um pouquinho de palavrão aqui, então eu achava realmente uma bosta. Porque era muita teoria. Então não chegava a hora de ir para a prática. Então fui para a prática, hoje eu sou sócio de 4, 5 empresas de segmentos diferentes. E não parava de buscar mais empresas, mais ideias, mais projetos. Hoje o que eu estou buscando é conhecimento. Hoje eu estou me dedicando mais tempo como enquadrar o meu horário, os meus dias, para voltar a fazer a graduação. Porque, pelo que eu sei até agora, eu cheguei ao máximo do que as minhas empresas podem chegar. E eu estou achando muito pouco. Então, não é montar mais empresas. É como você vai deter um conhecimento de fazer o que você tem crescer. Ou você traz pessoas capacitadas para dentro da sua empresa, ou você vai se capacitar, ou você faz os dois. Eu tento fazer os dois. Eu tento trazer pessoas capacitadas próximas e eu estou capacitando. E pegando um ganchinho nisso, assim... Eu estou te trazendo feedback para realmente ajudar. Você falou, eu fiz uma faculdade, não deu certo, não era bem isso, eu fui para outra, não era bem isso, não era bem isso. É o perfil. Aquelas faculdades, talvez tradicionais que a gente tenha, ou tinha, enfim, não serão as que a gente vai ter daqui 5, 10 anos, sei lá, até menos, de repente, né? Dadas as mudanças que estão acontecendo. Mas, assim, cada uma delas deu um pouquinho para ti perceber onde é que você quer chegar. Então, assim, é que a gente não consegue mais encaixar num currículo, por exemplo, tudo que a gente tem de informação, tudo que a gente precisa de informação. Então, a gente tem que, às vezes, mesclar um pouco. E aí... eu posso dizer isso de cadeira. Enquanto eu estive na vida acadêmica, por exemplo, na coordenação, a gente migrou e fez currículos o tempo todo. Porque o tempo todo a gente tinha coisas para atualizar. Imagina na área da computação eu ensinar uma linguagem que já não está mais no mercado. Não tem como. Eu tenho que estar pensando lá na frente. Mas é loucura botar essa linguagem de programação para chancherê. Por quê? Se todo o resto do planeta está fazendo isso. Eu lembro que foi um horror quando a gente mudou para uma linguagem chamada Java na faculdade aqui. E me ouçam os professores que estavam comigo lá, que graças a Deus eu tinha uma equipe maravilhosa, muitos deles já estiveram aqui no Conecta também. E a gente disse, não, a gente vai encarar essa bronca. Tá? Claro, na região de repente não, mas eu tenho alunos trabalhando na Alemanha, para te ter uma ideia. Eu tenho alunos trabalhando nos Estados Unidos. Por quê? Porque abriram essas portas para eles, entende? Então, assim, quando a gente diz, eu quero uma graduação, hoje eu digo, tem que ter uma, para me satisfazer enquanto mãe, pelo menos, né? Mas, assim, tem que ter todo um outro apanhado de coisas que você vai captando, de cursos que você vai fazendo mais técnicos, de conhecimentos, de, eventualmente, uma capacitação que o Sebrae produz, um curso que a SIX, que o CDL organiza, uma palestra, né? A gente teve uma palestra aqui outro dia também, né? Muita gente estava ansioso por palestras, né? A gente foi lá, será que era isso que eu queria? Eu disse para os meus filhos, meus pais já diziam isso há muito tempo atrás. De forma diferente, sim. Mas que a gente tem que investir em várias coisas, que a gente tem que ter conhecimentos de vários lugares, coisas que a gente às vezes fala, mas que, se vem um youtuber, se vem como é que se diz? Um influencer, é muito mais bacana de ouvir, mas a gente sabe disso, a gente tem esse conhecimento aqui, só que muitas vezes a gente não é tão ouvido quanto deveria ser. A grama do vizinho é mais verde, sempre, né? E a pessoa é mais bonita que a Rosicléria, então ele pode dar uma alavancagem mais interessante no assunto. Mas eu quero te provocar mais um assunto também. Porque nós falamos principalmente daquela galera dos nossos jovens, ou alguns deles que estão esquecendo um pouquinho do conteúdo e indo muito para a prática. Mas e aqueles que estão obesos de conteúdos e não conseguem dar um passo para frente por insegurança, por medo? Porque eu fui recentemente visitar alguns alunos
e eu vi medo em todo lugar também. Na verdade, é tudo muito desafiador, né? Eu acho que todos nós aqui já passamos por 15, 16, 17 anos, e quando te pedem o que você vai ser, ou pediam, né, na minha época, o que você vai ser quando crescer, é complicado você dizer alguma coisa. Tem várias coisas que você gosta, que você tem interesse, né? Então, assim, e hoje o conhecimento está a qualquer clique, né? Então, como é que eu vou dizer, eu quero ser isso, eu quero seguir isso? É tanta vontade de coisas diferentes, às vezes, que a gente não sabe como isso vai dar conta. Eu penso assim que o que a gente tem que fazer com esse jovem é dar oportunidades para eles, né? Chamá-los. Vai ter, como disse o próprio Udo, né? Daqueles 20 projetos, se 5 deles forem, né, tiverem sucesso, que bom, né? Mas eles estão realmente assim, as pessoas têm muito conhecimento hoje, mas elas precisam de alguns direcionamentos, né? Que bom se eles procurarem as pessoas certas, que bom se eles procurarem alguma entidade que organize, né? Mas eu penso que às vezes até, mesmo tradicionalmente, né, vai para uma graduação, vai para uma faculdade, troca, né? Se não deu na primeira, troca para a segunda, para a terceira, para a quarta, mas em algum momento ali você vai entender que todo aquele conhecimento que tu tem se encaixa para aquilo que você está lá na frente almejando. Nós podíamos ficar até as 2 horas da tarde falando sobre eu isso. gosto de falar também, né? Assim como o Udo comentou, sim. eu também sou uma pessoa que gosta de conversar. Realmente, agora vamos para a Daya, que ela realmente tem a ferramenta na mão, que é a união da praticidade, né? Vocês trabalham com muitos jovens. O interessante é que vocês trabalham com jovens, pessoas ali no meio do caminho, e também, eu não sei o termo correto, jovens adultos. E quem está um pouquinho mais usadinho, né? Quem está mais pouquinho vivido. mais vivido. Mais experiência. Isso aí. Como mesclar tudo isso? Todos têm a mesma filosofia, todos querem entrar no mercado de trabalho. Só que talvez você trabalhe com o público também porque eles têm a necessidade. Né? Isso. Muito mais do que os outros, que é o financeiro. Muito porque mais. alguns têm a dádiva de ter um pai que vai sustentar enquanto que ele está na faculdade. Mas é aqueles que não podem. Porque eu já passei por situações também de estar cursando alguma situação e estar empreendendo em outra. Então, eu fazia engenharia mecânica. Durante a noite, eu ia para Chapecó estudar SolidWorks, fazendo projetos. E, de repente, me ligavam que eu tinha que resolver algum problema dentro da empresa administrativo ou que eu tinha que ser o melhor psicólogo do mundo com os meus colaboradores. Eu não conseguia mais evoluir um com o outro. Tinha uns momentos que eu estava conversando com a peça para vir dar uns conselhos para ela. E eu percebi que não era o caminho. Mas talvez era a necessidade, como algumas pessoas se obrigam, que é... Conheço uma moça no nosso município que ela tem, no mínimo, uns 5 empregos. E ela está cursando enfermagem. Ela diz assim, eu estou me matando para me chegar nesse ponto. Uhum. Se ela tivesse uma condição um pouco mais estável, se ela tivesse a dádiva que muitos do que nós tivemos, talvez ela só estaria fazendo aquela faculdade ou ela poderia estar fazendo só um processo de aprendizado, um estágio em alguma situação não remunerado e cursando. Mas o teu público, na maioria das vezes, é diferente, né, Daya? É diferente assim. Nós recebemos jovens, recebemos adultos, pessoas que muitas vezes já estão em uma determinada profissão durante um tempo, já durante alguns anos, e se pegam naquele momento da vida se questionando. Eu quero mudar, ou eu preciso de algo a mais. Então, ou eles vêm em busca da mudança de profissão, de uma troca, ou eles vêm em busca de uma renda extra para as pessoas mais velhas que nós atendemos. Mas os jovens, eles vêm em busca realmente assim, ou de uma inserção do mercado de trabalho, mas a gente percebe que está recebendo muitos jovens com essa visão empreendedora. Mas todos eles, independente da situação econômica que eles vêm com o mesmo imediatismo. Exatamente com isso. Então, o que a gente vem tentando trabalhar dentro das oportunidades que a gente oferece é isso. É a formação de uma forma... A nossa escola oferece, assim, de uma forma um pouco mais rápida, porque um curso profissionalizante ele é um pouco mais rápido, que vai abrir para esses alunos, para muitos, a oportunidade de quê? De já garantir uma renda para depois ir para o ensino superior. Porque para eles é algo que muitas vezes é inalcançável. Né? Então, aquilo garante futuros passos. Então, é a formação desse aluno na sua integralidade. Desculpa, Dai, mas olha que legal para quem está nos ouvindo. Olha que legal aonde que vocês se enquadram para a maioria dessas pessoas. O superior para eles era imaginável. E com a entrada nessa realidade, porque vocês estão preparando para a realidade, para o mercado,
e incentivando eles a dar esse próximo passo. Então, olha o elo de ligação. Olha o Sebrae lá nas criancinhas e o Sebrae também contemplando aquelas pessoas mais velhas para tentar enxergar a realidade da universidade, que realmente fazer ele sair da zona de conforto, sair só da obrigação também do diploma que o pai exige, mas ele se preparar para o mercado. Sim. E aqui a realidade para o jovem que não imaginava chegar naquele ponto, Exato. preparar numa situação financeira para ele evoluir. Então ninguém está batendo de frente com ninguém aqui, Não. muito pelo contrário. Não, bem pelo É contrário. uma linha uma coisa encaixa complementa. na outra. Exatamente. O que a gente procura incentivar? Então, eu procuro trabalhar isso tanto com a equipe, né, lá da escola, com os instrutores e também com os alunos que passam por lá. Não basta só você vir em busca do conhecimento daquilo que você quer. Porque aí você vai fazer uma formação, então, dos vários cursos que nós oferecemos. Eu citei ontem na nossa conversa o exemplo do curso de confeitaria, que é um curso que salvou muitas famílias nesse momento de pandemia. Muitas pessoas ficaram desempregadas e vieram procurar nossa escola porque precisavam de uma alternativa. E agora, o que eu faço? Eu não sei fazer nada e eu preciso de algo que me promova uma renda rápida. Eu tenho aluguel para pagar, eu tenho contas para pagar, e aí, o que eu faço? Então, o curso de confeitaria é um curso que promove uma renda rápida. E aí a pessoa faz o produto, mas aí ela domina o conhecimento sobre fazer o produto. Mas e se ela não souber divulgar esse produto? Né? E se tiver outra pessoa para trabalhar com ela, então, para ajudar? E se ela não souber se relacionar com essa pessoa? Então, a gente tem que trabalhar isso, tudo isso, sabe? Tanto a gestão emocional com as pessoas, como o impulsionar a venda dos produtos, como fazer isso. Ajudar o aluno em todos os pontos. Que é a educação financeira, né? Eu até estava procurando, a educação financeira ela surgiu no século XVII, já como o Kudo gosta bastante de teoria, né? De falar dessas histórias. Só que agora a gente realmente está assim, a pandemia fez com que a gente andasse passos, né? Pulasse passos, etapas e assim por diante por necessidade. Então, realmente isso é o futuro, certo? Certo. A teoria com a prática. E esquece você só dominar um único assunto, né? E é fazer também, assim, aquele aluno, aquele adulto, aquela pessoa, aquele pai de família, aquela mãe de família, que está frustrado porque já passou muitas vezes dos seus 30, dos seus 40 e não se encontrou ainda, entender que está tudo bem por isso. Porque a gente vem de uma geração que tinha que ter sucesso muito cedo. Nós tínhamos que ter uma validação muito precoce. E isso frustrou muitas pessoas. Tanto que a gente vê níveis altíssimos aí de ansiedade. Porque os colegas que estudavam comigo já estão lá com vidas constituídas, né, tá tudo certo e eu ainda não me encontrei. E aí a gente recebe essa pessoa e fala assim, não, tá tudo bem por isso. Você pode começar a qualquer momento. Sempre é possível. E vindo até no encontro da gestão financeira, então, já que você falou disso, a gente, enquanto Núcleo de Mulheres, organizou esse projeto esse ano, o PAN, que também tem muito apoio do Sebrae também nisso, e a gente tem agora... Estamos numa execução de um curso, uma capacitação de gestão financeira. Então, assim, a qualquer momento, né? Eu já tenho certa idade, certa experiência, mas nada a gente, né, deixa de aprender. Ali sempre tem coisas para a gente aprender. Então, assim, é muito bacana, né? E até, aproveitando o Sebrae, tem vários cursos que não só para os adolescentes, para os que estão nas séries iniciais, né? Mas para a gente, enquanto professora, enquanto empresária, enquanto outras atividades que a gente vem a desenvolver, assim como eu acredito que o Mix também, não conheço todo o hall de cursos de vocês, mas a todo tempo a gente tem coisas para fazer, né? A gente se inscreveu nesse projeto PAN esse ano e tem desde marketing, vendas, financeiro agora, né? A gente está tendo que se qualificar o tempo todo. Mas então, é caro para fazer isso? Para nós, enquanto nucleadas, não ficou caro, porque a gente submeteu um projeto, né, usando metodologia científica, de projetos também, tá, de pesquisa. A gente submeteu o projeto, foi aprovado, então a gente tem uma parceria, então a gente tem subsídios, e a gente, pelo próprio núcleo, dividiu isso, rateou isso, e isso ficou muito ilusório. Muito até fácil de fazer, simbólico. É interessante falar sobre valores, porque para o jovem, para a pessoa que está nos ouvindo, muitas vezes entender que a associação comercial que está à disposição não só daquele que tem condições, sabe, mas que está empreendendo de forma pequena também.
E que isso está disponível para todo mundo. E pegando um gancho e falando de novo do Sebrae, eu fiz um curso chamado Brasil Mais, Ali, né? É junto com o Sebrae, né? Me ajude, Udo. Agentes local de inovação. É totalmente gratuito. E assim, foi experiências em que a gente, além das experiências, monta uma rede de relacionamentos, reencontra, como a Daia e o Udo, reencontra pessoas ali que você jamais imaginou reencontrar pelo próprio projeto. Então, assim, gratuito. Online, gratuito, coisas que você tem em casa, no celular, numa internet, né? Não precisa nada de extraordinário. E você tem ali várias coisas que você pode estar usando como ferramentas para o teu empreendimento, né? Para a tua gestão. Então, assim, são cursos gratuitos e que a gente tem a possibilidade de fazer a qualquer momento. Né? E claro que eu não posso, né? Mas como é que eu faço para entrar no núcleo da mulher empresária? Eu tenho que fazer... Ser sócia da Six... Você não, mas as mulheres, né, que forem empresárias, empreendedoras em Xanxerê, basta que elas sejam sócias na Six, tenham vontade de participar e aí vão estar sendo eu tenho que ter um faturamento mínimo, eu tenho que ter um tempo de CNPJ, CPF também pode? Olha, eu acho que precisa ser CPF também, porque, por exemplo, né, mas normalmente elas estão vinculadas a alguma atividade que elas já desenvolvam, né? Seja ela mais... Mas um prestador de serviço que está com CPF pode? Sim, pode. Fantástico. Também. Então é só chegar na SIC e isso pode. É só saber das oportunidades. Talvez esse seja o link para aquela pergunta que você me fez ontem, esse garoto, essa garota, que está cheia de conhecimento, por onde ela vai começar? Começar se relacionando, que também é um probleminha que a gente tem nos jovens de hoje, né? Isso. Relacionamentos. Se abrir, se disponibilizar, estar disponível para criar rede de contatos. Criar redes. É tão mais prático, e eu vou dar exemplo familiar, não precisa nem procurar no vizinho, nem na grama do vizinho. Ai, como é bom comprar na internet, eu não preciso sair de casa, eu não preciso... Não! Você deixou de conhecer a pessoa que pode ser tua cliente, tu deixou de conhecer a tua pessoa que pode ter algum outro viés para te dar. A tua namorada, daqui a pouco, já que estamos falando... Estamos falando de movimentar a economia local. Eu sou uma pessoa então, assim, solitária, então quando entrar no assunto de namorada, eu vou fugir. Tá, não, mas eu quero dizer... Não, voltando para a área de comércio mesmo, assim, eu sou das pessoas que gostam de comprar presencial, eu gosto que a pessoa me atenda. Às vezes eu não gostaria de ser tão invadida, mas aí é uma questão de você estabelecer relações, que é outra situação que a gente também tem que administrar, né? Quando a gente é empresário, empreendedor. Então, eu acho que isso é tudo coisas que a gente precisa fazer com que esses adolescentes, esses jovens, se e organizem. Eles precisam passar por isso também, porque o mercado de trabalho está cada vez mais exigente. E não é só no fator empreender, mas até por uma primeira colocação, porque querer empreender precisa passar por um processo também. Muitas vezes você vai entender o que a Rose falou antes, que para empreender você tem um processo antes disso. E talvez você vai ter que se sujeitar e aceitar e passar por um processo de ser liderado, de aprender, de ter mentores, de ter líderes, de aceitar fazer... Sabe aquela história assim, isso não é minha função, não fui contratado para isso. Não, é mudar esse tipo, né? Então, é entrar isso porque... O que acontece muito hoje? Empresas contratam por habilidade e acabam demitindo por comportamento. Perfeito. Porque aí os jovens não se permitem moldar. E aí querem empreender. Não, eu vou ser o meu próprio dono, meu próprio patrão, vou ser empresário porque eu que vou mandar. E aí? Como vai ser a forma de administrar essa empresa? Como é que vão ser essas ferramentas? Seja bem-vindo ao inferninho. Não é mesmo? Já quero aproveitar o gancho que a gente estava conversando. A gente trouxe uma realidade da própria confeitaria. Mas eu já recebi um material de vocês que também, não sei se está vigorando ainda, mas tinha curso até para influencer. Tem. Para youtuber. É youtuber, né? Que tá no mesmo embalagem, tem né? Também. Só pode estar separadinho. Então, além da tendência do mercado tradicional, das funções tradicionais, a gente está falando que está acompanhando a tendência. Ninguém está dizendo que não tem que ser influencer, que tem que ser youtuber. Não. Mas realmente você vai ter que se capacitar para isso. E tem cursos para isso, não é verdade? Tem cursos sim. Tem cursos de áreas mais tradicionais, tem cursos da área da beleza, enfim, de áreas que já são sucesso há muitos anos. E o mercado tem que se reinventando, né? Então a gente vai lançando cursos novos, cursos conforme a demanda, né? São feitas pesquisas do que é necessário, do que o jovem está buscando, do que é mais procurado. Perfeito. E aí são pilotados os cursos aí para atender as necessidades. Eu só vou puxar um pouquinho.
Não, pode falar, pode. Não, só voltado aos cursos também. Então, assim, o Vinícius me acompanhou nisso também. Esse ano a gente fez até um projeto do Geração Empreendedora. Primeira vez que o Núcleo de Mulheres também está entrando nesse projeto. Mas que, assim, muitas vezes os jovens, os adolescentes têm oportunidade. Basta que eles também, né, sejam cutucados, sejam, né, fáceis de... que eles saiam desse conforto deles, né? Claro que não é a mesma coisa que está em sala de aula, tem que pensar um pouco diferente, tem que sair um pouquinho do quadrado, mas a gente está mexendo com eles. Então, a gente fez esse processo também agora esse ano, né? Perfeito. Agora, em novembro, a gente conclui ele, né? Então, assim, são várias coisas que estão acontecendo que o pessoal pode estar aproveitando. E não precisa, para isso, né, dispendiar, né? Desculpa, ter muito dinheiro para isso, né? Ter valores para investir nisso. A gente consegue fazer isso muitas vezes gratuitamente, se engajando e se adequando a alguns projetos que já estão acontecendo. Udo, pode falar, depois eu quero complementar. Eu só ia fazer um parênteses, Vinícius, e Rosicléia e Adaia, que não são todos os países que têm a democracia que o Brasil tem em você poder abrir um negócio. Por exemplo, tem países europeus que para você poder abrir uma empresa, você vai ter que ter um certificado ou um diploma de que você é formado naquilo. Por exemplo, se você vai abrir um negócio de eletricidade, na área mecânica, na área metal-mecânica, na área de confecções, você não faz como faz aqui, vai à associação, vai na JUSESC, você primeiro vai ter que demonstrar que você é habilitado para aquilo. E tem países que são tão planejados que, por exemplo, a Alemanha é um caso, eu sei porque eu tenho experiência, eu tive lá visitando a HWK, de onde saí nos núcleos setoriais em Munique. Então, por exemplo, assim, ó, se num quadrado de diversas quadras eles fazem um levantamento que servem 4 padarias, eles jamais vão dar permissão para abrir 5. São 4 que vão ser abertas porque eles já fazem um estudo antecipado que só 4 vão conseguir sobreviver. Então, essa democracia de abrir negócios, como nós temos aqui no Brasil e outros países, é exatamente onde o Empretec, porque o Empretec não é um programa do Sebrae, ele é um programa da ONU que o Sebrae tem o licenciamento para trabalhar no Brasil. Então, na verdade, eles desenvolvem nesses países como o Brasil e outros países para incentivar a questão das características empreendedoras que, conforme eu falei antes, você fez o Empretec, todos têm, mas alguns não despertam ela, né? Então, eu só queria fazer esse parênteses, porque essa questão do Brasil, ela realmente é uma questão muito mais facilitada e isso tem aspectos bons e aspectos ruins. E que bom que nós temos toda essa parceria com universidades, com o ensino técnico, porque se nós não nos dermos as mãos nesse aspecto, nós podemos deixar muita gente no meio do caminho. E aí vem a questão de também as entidades, não é? Terem essa preocupação em levar conhecimento, porque, para finalizar agora, o que acontece? Eu acho que aquilo que a professora Rosicléia estava falando, eu acho que é uma complementaridade. Nós temos os setores tradicionais, vamos pegar aí em Xanxerê setores tradicionais, metal mecânico, móveis e madeira, alimentação, confecções, são setores que têm pequenos negócios, diversos pequenos negócios, e que se tiver uma parceria desse jovem que está a fim de buscar mais rapidamente o desenvolvimento do seu negócio e que é formado em tecnologia de informação, ele pode levar a inovação para um setor tradicional e esse setor tradicional pode crescer de uma maneira exponencial num curto espaço de tempo com o conhecimento e a inovação que os jovens estão trazendo e que eles querem uma resposta muito mais rápida. Então, acho que é o nosso papel, Sebrae, Associação Comercial, Prefeitura, fazer essa ponte entre uma ou diversas gerações que têm objetivos muito mais de curto prazo e outros que têm objetivos ou empresas de muito mais longo prazo e que, se juntadas essas competências, nós podemos ter uma competitividade muito maior. Perfeito. Pessoal, fiquem surpresos ou não, a gente já está 1h15 falando, nem parece. Eu peguei o celular e falei, filha da mãe, já? Tudo isso? Então a gente vai ter que ir chegando no final. Eu tenho aquela perguntinha final para vocês. Tragam já as considerações finais para vocês. A gente realmente está aqui para gerar curiosidade e interesse. Os meios de descobrir isso não é difícil.
Ah, eu não sei, eu não quero ir na associação. Não precisa. Entra em contato com o Sebrae de Chapecó ou dentro da prefeitura. Tá todo mundo engajado. Ah, eu não quero tal situação. O Mix está aqui também. Não quero tal situação. Procurem a Rosicler na CIA do Vidro, na Companhia do Vidro, que ela também vai trazer essas informações. Tudo que nós estamos fazendo não é para um grupo seleto de pessoas. Eu volto a dizer, você precisa colocar o seu tijolinho também, senão a gente vai demorar muito tempo para crescer, tá? Eu tento fazer minha parte todos os dias, mas eu só consigo puxar uma corda, ou no máximo 2. E tem uma cordinha para todo mundo, na verdade tem corda sobrando a riveria para os 55 mil habitantes do nosso município que precisam ajudar a puxar a nossa cidade. Então, Udo, eu volto para ti, responda para nós qual que é o seu propósito de vida e também, claro, eu quero que seja bem bonitão, hein? Tu capriche. E as suas considerações finais, por favor, porque realmente a gente não vai conseguir dar muita sequência, mas o Udo está aqui no Co-Creation Lab, parabéns para quem está participando, são 14 projetos que estão lá, todos com os olhos brilhando, tem jovens, tem casais, tem só o rapaz, tem só a mulher, tem para todo mundo empreendedorismo. Então, Udo, por favor, capriche e faça o teu show. Bom, vamos lá. O que acontece? Para finalizar, eu falei muito em capital social, eu falo em capital humano, capital intelectual, capital até espiritual. Mas o que acontece? O capital social que vocês têm aí, conforme eu falei, ele é fundamental para criar oportunidades, não é? Para oportunidade para quem? Para o capital humano e para o capital intelectual. Vamos lá. No fundo, o que eu estou querendo dizer? Uma criança que nasce hoje na favela e uma criança que nasce hoje, nesse dia, em berço esplêndido, elas só têm condições de se equiparar a partir da educação e das oportunidades que o Estado e que as entidades vão oferecer para essa criança. Quer dizer, se nós quisermos diminuir desigualdades, pobreza, tudo isso que a gente ouve 24 horas por dia, o que nós temos que fazer, Vinícius e todo, digamos, o capital social de Xanxerê? E aí eu estou querendo dizer o seguinte, vocês são exemplo para isso. O que nós estamos fazendo? Porque nós estamos dizendo para o jovem o seguinte, ó, você que está nascendo num berço esplêndido e você que está nascendo numa favela, vocês têm a mesma condição se vocês buscarem oportunidades que estão sendo criadas pelas instituições e pelas entidades aqui de Xanxerê. Então, o meu sonho, sem ser piegas, mas é o meu sonho verdadeiro, é ajudar pessoas com um grau de diferenciação social, econômico e financeiro, que essas pessoas possam ter as mesmas oportunidades. E se durante os curtos anos da minha vida eu contribuir com isso, eu terei saído desse mundo para o outro mundo como uma pessoa melhor. Esse é o meu objetivo. Aonde que eu pego o teu autógrafo? É ali em Chapecó, no Sebrae mesmo? Pode ser. Daia, por favor, suas considerações finais e me diga para mim, para os nossos ouvintes, qual que é o seu propósito de vida? Então, realmente, assim, eu acho que foi muito engrandecedor estar aqui, né? Agradecer pela oportunidade, né? Estar com pessoas brilhantes aqui, né? O Vinícius, a Rose, o Udo, poder compartilhar esse momento, poder, né, estar de alguma forma trazendo também alguma contribuição. Eu sempre busquei construir um propósito e eu acho que eu descobri ele, eu tive certeza dele no dia que eu pude ver assim o primeiro aluno inaugurando o seu próprio negócio. Então, eu vi que eu estava no caminho daquilo que profissionalmente eu tinha me disposto a fazer. Então, eu creio que é realmente assim, ajudar as pessoas a realizar os sonhos profissionais delas através dessa qualificação profissional e poder contribuir realmente para a mudança de vida das pessoas. E seguir assim, eu acho que é o que vai me fazer feliz e me deixar realizada. Muito obrigado. Ainda bem que eu consigo pegar o autógrafo aqui ao vivo. Rosicler, vai lá, capricha, futura prefeita. Ela fica se fazendo, mas ela vai ser prefeita sim. Nossa, primeiro então vou ter que procurar um curso de como ser, né? Perfeito. Okay. Nossa, agora ela caprichou, hein? Então, procurar educação para ser, né? Para como exercer essa atividade também. Então, assim, primeiro, né? Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Eu acho que a gente sempre consegue, né? Absorver muitas coisas. Nossa, quanto bom é estar movimentando esse tipo de assunto e muito melhor, então,
estar podendo participar. Então, muito obrigada pela oportunidade. Foi um momento muito interessante de estar aqui com vocês todos. Acho que eu só levo daqui conhecimento além, né, para que eu possa estar pensando e reavaliando coisas que eu faço. Meu propósito de vida, eu acho que sempre foi tentar fazer o melhor possível sempre, tá? E talvez assim meio piegas, como diz o Udo também, mas assim, essa é a inspiração. Eu acho que assim, no momento em que você pode dar exemplo de alguma coisa que você faça bem, ou que você faça da melhor maneira possível, né? Não o bem melhor que todo mundo esperaria que fosse, mas do teu melhor, né? Eu acho que isso é o que vai deixar a tua marca. Então, assim, eu tento ser melhor sempre, aprender mais sempre, né? Mudar ou melhorar constantemente para que eu possa ser, né, cada vez melhor, ajudar no que eu posso na sociedade, na educação e tudo mais. Acho que isso que a Daia falou de ver os alunos, enfim, né, formando, construindo seus próprios negócios, isso é muito gratificante. Às vezes, que nem disse o Udo também, eu tenho meus amigos que estão muito além, não tenho esse problema com, que bom que eles foram além, que bom que eles, né, puderam aproveitar aquilo que eu pude passar e estar além de mim. E né? me ensine, né, para mim seguir junto. Me servir de exemplo também. Eu acho que é isso, é servir de exemplo mesmo, assim, de ser, né, de não ser a perfeita, mas de tentar ser a melhor sempre. Gente, Ok. vocês deram um show hoje, muito obrigado. Realmente vocês fazem a diferença na vida de muitas pessoas em prol da educação. Eu realmente saio sentido hoje porque tinha tanta coisa a mais pra gente falar, mas foram informações simples, reais. Vai ter a parte 2, segundo a nossa gerente da SIX, que está sempre nos acompanhando. Muito obrigado ao Fernando também, aqui acompanhando. O Fernando vai procurar o Instituto Mix segunda-feira, porque ele quer fazer um curso de influencer. O Fernando ele está se aprimorando como fazer uma barba muito bonita. Então ele vai começar a dar curso, né, Fernando? Então, muito obrigado a todos os ouvintes. Obrigado à nossa presidente Irene por estar sempre nos acompanhando, que é a representante da Associação Comercial. Mas, principalmente, obrigado a todos que estão nos ouvindo. O trabalho é árduo, ninguém aqui está parando ou descansando, muito pelo contrário, a gente está sempre no começo. Xanxerê precisa disso, Xanxerê está crescendo, está se desenvolvendo, mas eu digo que o que a gente está fazendo é que nem obra pública que é debaixo da terra. Ninguém vê, só vai ver o resultado lá no futuro. E a gente sabe que ninguém se elege só fazendo obra debaixo da terra, né? É uma pena. Às vezes é essa a realidade que a gente vive e é isso que a gente está querendo quebrar no nosso município. Está na hora da gente ter capital humano, muito capital humano aqui. Que se a gente migrar todo mundo para outro território, que assim que nunca aconteça, a gente vai prosperar lá também, porque são as pessoas que fazem a diferença e não um prédio, não um rio, não um clima, não muda nada, tá? Até porque nós em Xanxerê somos contemplados de conseguir passar por verões incríveis, invernos terríveis, tornados, e espero que fique por aí, mas a gente consegue dar o giro, então a gente se adapta ao lugar que for, mas é por causa do capital social, né? Como o Udo comentou, mas eu trago o capital humano, pessoas capacitadas, pessoas com vontade. Tudo começa com vontade. As informações estão aí. Vai quem quer, meu querido, vai quem quer. Muito obrigado. Um ótimo dia a vocês, um ótimo final de semana. E vocês já sabem, né? Só na prática a gente não vai crescer, só na teoria também. É a união, é esse casamento que a gente precisa fazer. Muito obrigado. Obrigado também ao Vanderlei, que espero que ele está nos escutando. Tem uns abraços também. Tinha umas moças aqui dizendo que vocês são fortes. Realmente disseram que parabéns pelo empreendedorismo de vocês. Depois vocês podem olhar nas redes sociais. Udo, um parceiro seu, o Vanderlei Feldman, lá de Maravilha, que está nos escutando, te mandou um grande abraço também. Então, vocês são famosos, viu? Só todo mundo no Instituto Mix fazendo curso de influencer agora. Bora Já lá, vamos fazer a inscrição. Ótimo dia, pessoal. Um bom final de semana. E até sábado que vem. Até. Até.